Show. Então, pessoal, a encíclica Notre Charge Apostolique de São Pio X é uma condenação ao movimento do Sillon. Essa encíclica ela é de 1910 e lembrando os acontecimentos da França, por favor, lembrando os acontecimentos da França nos últimos 20 anos antecedendo esta encíclica, certo? 1910, 20 anos antes, foi 1890, o início do Hahnemann. Quem do YouTube, quem aqui presente não assistiu a aula do Hahnemann, é essencial, uma das aulas mais importantes que nós fizemos, explicando o que foi o Hahnemann. Em pouquíssimas palavras, foi a moção popular do Papa Leão XIII para levar os católicos da França a fazerem um acordo com a República Maçônico-Francesa, certo? Então ele forçou que os católicos aderissem a essa república, teve muita controvérsia, muito debate, e aí rompimento e treta. Durante o Hahnemann, em 1891, se eu não estou enganado, o Papa Leão XIII ele publica a encíclica Rerum Novarum, que nós leremos aqui no futuro próximo. Acredito que dentro do próximo mês aí nós vamos ler a Rerum Novarum, que é uma encíclica muito boa, fenomenal, ela lança as bases do que foi conhecida como a doutrina social da Igreja, e ele faz um convite no espírito do Hahnemann de aproximar os católicos do movimento operário, ou lançar as bases católicas para o movimento operário, para fazer frente junto ao movimento marxista que tanto crescia no mundo no final do século XIX e início do século XX. Lembrando que a Revolução Russa foi em 1917, lembrando que em 1880 aconteceu a Comuna de Paris, ou seja, os comunistas tomaram o poder durante 7 dias em Paris e tentaram implantar o comunismo durante essa uma semana, ou seja, era uma ideia em franco crescimento. E aí o Papa, no seu espírito de Hahnemann, para aproximar todos os católicos do movimento operário, resumindo o Kleber dizendo, fazer acordo com os inimigos de Cristo nunca dará certo. Pois é. E aí o Sillon ele surge dentro deste espírito de acordo com a Revolução. Em 1896 forma-se aí um jornal chamado Sillon. Vou passar aqui para o primeiro slide. E Sillon significa, eu não achei uma tradução muito boa, mas é o caminho, o sulco como se fosse aquele risco da madeira, sabe? A ranhura, é a brecha, é aquele caminho assim, como se fosse me ajuda aqui a falar, aquela porta, aquele caminho que não é exatamente um caminho, é como se fosse uma rachadura, uma ranhura, uma rachadura que abre como caminho para a coisa acontecer. Uma fresta talvez seja uma boa definição, né? Então o Sillon é o movimento da fresta, tipo, a coisa tá feia para um lado, tá feia para o outro, então abriu essa fresta aqui, a gente vai mais ou menos por aí. E esse nome Sillon realmente define muito o que é o espírito do movimento. Como está aqui no slide, o Sillon foi um movimento político religioso francês fundado em 1894 pelo jornalista Marc Sangnier, com o objetivo de aproximar o catolicismo dos ideais socialistas e republicanos franceses, a fim de criar uma alternativa ao marxismo, uma alternativa católica, e outros movimentos operários anticlericais, e construir uma nova humanidade, ou seja, tem sim raízes gnósticas nesse tipo de pensamento do Sillon. Claro, toda revolução tem alguma coisa gnóstica, né? Sempre. Então o objetivo era unir o movimento operário e o catolicismo, segundo o espírito do Hahnemann e a encíclica Rerum Novarum. Veja bem, nota aqui para os opositores, eu não estou dizendo que o espírito da Rerum Novarum era o espírito da Revolução. Eu estou dizendo que, à luz do Hahnemann, a Rerum Novarum foi entendida assim pelo Sillon, pelo Marc Sangnier e por muitos católicos franceses, de fazer isso. A gente sempre preza em tentar levantar a máxima ortodoxia possível no magistério da Igreja. E, claro, o documento Rerum Novarum é um documento ortodoxo, mas a aplicação desse documento foi complicada. Tanto é que, 15 anos depois da fundação desse movimento, São Pio X vai e condena o Sillon, certo? Aqui tem uma frase muito interessante. O Sillon tem como objetivo fazer da França uma república democrática. Não é um movimento católico, no sentido que tem como objetivo particular colocar-se à disposição dos bispos e dos sacerdotes para lhes ajudar em sua própria luta. O Sillon é um movimento laico, que não impede que seja um movimento profundamente religioso. Como é que é possível uma coisa dessa? Não é, tanto foi condenado. Não dá para ser um movimento laico e religioso. Isso aí, para quem está ciente aí, alô Gabriel Moreira, breve vai sair um
negocinho filé sobre a democracia cristã, e a gente vai ver qual que é a opinião de católicos tradicionais a respeito da democracia cristã. O que é a igreja, o que os bispos tradicionais pensavam antes do Vaticano II sobre esse tipo de movimento dito laico para fortalecer uma república democrática católica. Claro, a igreja não tem forma de governo definida, a igreja aceita a monarquia como forma preferencial, aceita também uma república cristã e também pode aceitar, teoricamente pelo menos, uma democracia. Claro, a democracia liberal moderna, essa aí, ela é condenada pela igreja. E aí pessoas vão chamar a democracia ateniense, a democracia aristotélica, dizer que é a mesma coisa que a moderna, só que não é, e isso aí dá graves problemas, porque uma coisa não fecha com a outra. Então o Cilion, ele tem esses movimentos, a gente vai ver melhor na encíclica, tá? Essas ideias. Cilion, um pouco sobre o crescimento, né, do Cilion. Em 1905, ele estabeleceu uma confederação de grupos de trabalho como círculos de educação católica, onde os sacerdotes, os jovens sacerdotes, poderiam falar de religião e questões sociais. Alguém aqui já foi nos círculos da CUT? Já foi aí na Teologia da Libertação? Isso aqui é uma PJ. Isso aqui é uma pastoral da juventude da Teologia da Libertação, infelizmente, né? Não, a gente vai falar aqui sobre o direito da terra, sobre religião e como, né, essas coisas aí, pô. Enfim, 1905. Lembrando que em 1903 o cardeal Rampolla foi eleito papa e ele não assumiu porque ele era maçom. Então esse era o estado do clero. No início do Cilion, ele teve bastante apoio do clero, tá? O clero apoiou bastante o Cilion. Gostavam por quê? Porque era um movimento que queria unir o povo para fazer alguma coisa católica na política. Só que com o desenrolar da coisa foram vendo que isso aí não ia dar muito certo. E São Pio X não tinha medo de condenar o erro. Quando era para condenar, ele condenava. Fim. Em 1905 estavam em funcionamento uns 2.000 círculos. 2.000 círculos. E essas pessoas se reuniam, eram de todas as classes. Membros da alta aristocracia, pequenos industriais, universitários, advogados, comerciantes, obreiros, não obreiros da casa do Esquadro Compasso, mas, né, esse tipo de coisa aí. E também um grande número da indústria. O movimento chegou a integrar 25.000 pessoas. Vocês imaginem o que é a França do início do século, né? 25.000 pessoas se reunindo em 2.000 círculos. É muita coisa. Um movimento extremamente forte, tá? No início do pontificado de São Pio X, uma peregrinação dos cilionistas, não é sionistas, tá? É cilionistas, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Havia sido muito bem recebido em Roma. Então eles fizeram uma peregrinação. O cardeal Meridelval, que é servo de Deus por Pio XII, em nome do Papa São Pio X, ele havia animado a continuarem a sua ação social católica. Do mesmo modo, foi recebido com muito agrado pelo episcopado francês. Mas a intenção de Sanier, o fundador do Cilion, era dispor da igreja como de uma ação menos hierárquica dentro do clero, já que as ideias que surgissem seriam mais laicas, e os sacerdotes seriam sacerdotes. Ou seja, isso tem muito a ver também com alguns movimentos de terceira posição da década de 20, 30 e 40, que colocavam o Estado acima da igreja, ou que estavam fazendo um movimento puramente nacionalista em prol do bem da nação, e se o catolicismo fosse a religião da nação, eles apoiariam o catolicismo, mas eles não apoiavam a nação porque o catolicismo estava certo, eles invertiam a ordem das coisas. Isso aqui já tem algum tipo de germe no Cilion, apesar de ser um movimento de quase 100% de pessoas eram católicas lá. A gente vai ver que isso muda um pouquinho para frente. Em 1907, foi celebrado o congresso em Orleans, e Sanier anunciou a sua intenção de criar o Grande Cilion. E aí puderam estar presentes os protestantes e os livre-pensadores. Livre-pensadores é o pessoal do Esquadro Compasso. De tal modo que foram democratas e republicanos. Finalmente se chegou a criar um organismo interconfessional, a União Cristã dos Jovens. Tem uma frase muito interessante do Hilaire Belloc, contemporâneo do Chesterton, década de 20 e 30 da Inglaterra, e ele fala o seguinte: durante 1500 anos nunca existiu essa tal religião cristã. O que é o cristianismo? O que existe é o catolicismo. Quando se fala de cristianismo para tentar unir tudo, o que é isso? Não é católico, não vai dar certo. Lógico. Um trecho aqui sobre que o Orlando Fedeli escreveu sobre o Montfort.
É muito comum que os atuais defensores de Maurras, da Action Française, um dia a gente fala mais detalhadamente dele, que os defensores de Maurras o oponham a Marc Sangnier, o líder do Sillon. De fato, entre a Ação Francesa e o Sillon havia muitos pontos divergentes, especialmente face à democracia e à igualdade. Maurras era monarquista, Sangnier era fanaticamente democrático. Maurras defendia uma desigualdade, que chegava ao ponto de desprezar os inferiores. Sangnier sonhava com o estabelecimento de uma igualdade total entre os homens. Esta oposição política era tão profunda que acabou de provocar choques de rua entre os silionistas e os camelôs do rei da Ação Francesa. É bem curioso porque uma das propostas do Sillon era criar uma nova humanidade. Não é exatamente isso que é a proposta marxista? Através da luta de classes nós vamos aprofundar a divisão e aí vamos chegar ao socialismo e um dia chegaremos no comunismo quando o homem tiver abrir mão da propriedade privada e assim ele vai transcender e seremos tudo de todos. Isso aí é o grande Sillon. É o movimento do Sillon catolicizado. Isso aí também é bem interessante para a gente dar uma observada nessa introdução inicial, que você pode catolicizar quase qualquer coisa, ou pelo menos dar uma aparência católica para as coisas. E não necessariamente isso aí vai virar catolicismo, né? Pode muito bem ser um movimento totalmente anticatólico que você chama de católico. Semelhante à falsa igreja. Ela não tem nada de católico, mas as pessoas chamam de católico, as pessoas pensam que aquilo é católico. Não é. Tá? Isso aqui foi uma exposição bem brevezinha, tá? Bem rápido. Agora a gente vai dar uma lida na Notre Charge Apostolique, em alguns trechos. Alguém quer falar, comentar alguma coisa? Pode falar. Rapidinho, eu achei bem interessante essa questão da origem desse pensamento de terceira posição, né? Essa sobreposição do Estado sobre a Igreja, né? Botar o Estado na frente da Igreja. E como isso surgiu num movimento bem menor, mas não tão distante, né? Ali no mesmo século. Bem interessante. Então, e isso tudo tem muito a ver também com o liberalismo, né? Porque, bem, não estou dizendo que esses movimentos de terceira posição eram liberais, não eram, mas eles tinham sim um quê de liberalismo nas questões religiosas, né? Porque, bem, você vai defender um Estado confessional católico que tem liberdade por outras religiões. Sim, tipo, o próprio nazismo ele tinha certas, tipo, questões... Pode falar mais alto. O próprio nazismo também ele tinha mais questões do paganismo também, né? Totalmente. Propriamente isso, entende? Totalmente. Né? Muitos dessa terceira posição aí, eles defendiam a igreja simplesmente como a argamassa que unia o povo, que unia o Estado. Mas se a religião do Estado fosse outra que não o catolicismo romano, eles aderiam também da mesma forma, sem muito problema. Claro, quanto mais ao ocidente, quanto mais próximo de Portugal, mais católico eram os movimentos. Quanto mais pro lado de lá, mais a coisa ia piorando, né? Tanto que Salazar, bem católico, Franco, católico, não tanto quanto Salazar, mas católico. Na Itália a coisa era um pouco menos pior do que na Alemanha, agora da Alemanha para lá, aí já complicava muito a situação. Murilo, ia falar alguma coisa? Pode falar então, Bisoto. Que é a religião do povo francês, né? Mas não que eu reconheço como uma religião verdadeira, né? Absolutamente. O Arthur está fazendo referência à concordata que Napoleão fez o Papa Pio VII assinar, em que ele reconheceu o catolicismo como a religião do povo francês, e não como a religião do Estado francês. Então, exatamente isso daí. É um enfraquecimento do poder da igreja. Sim, o próprio Napoleão, se não me engano, ele tem umas coisas mais emblemáticas do Napoleão, ele se coroando com a própria coroa do Papa, né? Teve essa ocasião. Já respondo Murilo. Kleber, o Sillon começou com uma roupagem católica e depois passou a aceitar todas as religiões em sua composição. Perfeitamente isso. Isso aí a gente vê em muitos movimentos dito católicos, né? Porque assim, em 1905, mais ou menos o catolicismo ainda era uma coisa só. O que eu quero dizer mais ou menos? Que assim, o modernismo já estava dentro, mas ainda era católico. Assim, não era, mas era. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Agora, na Liga Cristo Rei,
Eles não precisam fazer ecumenismo nem com protestante, porque eles já são tudo assim, tudo loucura, cara. O ecumenismo católico tá dentro da Liga Cristo Rei, porque lá dentro tem RCC, tem ultra tradicional, tem diocesano, tem missa nova conservadora, essas loucuras todas dentro da Liga Cristo Rei, né? É pior do que o ecumenismo que é de fora, né? Porque você aceita a possibilidade de existir alguém de dentro que não pensa igual tu. É pior do que fazer com quem está fora. Então, Murilo, essa questão toda é importante, por quê? Porque, bem, nós aqui estamos estudando política tradicional católica, a nossa intenção é que um dia Deus nos abençoe para que possamos formar algum tipo de movimento político para a maior glória de Deus, né? A exaltação da Santa Igreja. E nós temos que aprender bem quais foram os movimentos que deram errado, os movimentos que foram condenados pela Igreja e o que eles acertaram, para a gente poder saber o que eles acertaram e utilizarmos o que é bom e recusarmos aquilo que é mal. Então o Silion tem muita coisa boa que dá para aproveitar. Por exemplo, essa questão administrativa. Pessoal, um grupo de 25 mil pessoas não é qualquer porcaria. Círculos de conversa, círculos de união em paróquia, que vai ligando assim, círculo de paróquia, de diocese, país, e aí confederação internacional, círculos de advogado e tal. Isso aí como estrutura funciona muito bem. O movimento, a aparência católica, as coisas boas que eles fizeram, a peregrinação para Roma, pediu o apoio da igreja, como eles pediram no início, legal. Depois piora. Aí esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Basicamente isso aí. Agora o negócio tem um rumo na minha cabeça. Legal, show de bola. Então vamos começar a ler aqui. Primeiro fazer uma breve leitura do índice, né? Então, tem a introdução. Ao Silion não faltavam relevantes qualidades. Lembrando, São Pio X chegou a apoiar explicitamente o Silion e depois ele condena, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, que o Papa teve a coragem de falar: ok, me enganei, pensei que era uma coisa boa e não era. Isso é louvável pra caramba. O Silion não faltavam relevantes qualidades, mas era ainda maior a gravidade dos seus defeitos, que forçaram o Papa a condená-lo. Erros do Silion. O Silion procura furtar-se à autoridade da Igreja. As tendências igualitárias do Silion. As doutrinas subversivas e revolucionárias do Silion. Refutação dos erros. Sobre a autoridade, a liberdade e a obediência. Sobre a justiça e a igualdade. Sobre a fraternidade. Sobre a dignidade humana. Conduta prática do Silion e sua ação social. A estrutura igualitária da organização do Silion. O espírito anárquico que incute. O Silion é de uma intolerância odiosa, exceto quando se trata dos princípios da Igreja. Um dos graves erros do Silion é o interconfessionalismo, e por isso o Silion deixou de ser católico. O Silion é extremo dos inimigos da Igreja, o Silion dá uma ideia desfigurada do Divino Redentor. Exortação ao episcopado, os membros do Silion devem... Eu vou lendo alguns trechos que foram me chamando a atenção durante a leitura, e se alguém que leu a encíclica quiser ler algum trecho, comentar algum trecho porventura eu não tenha lido, ou alguma coisa nessa natureza, clica aqui, abre a mãozinha que a gente começa, tá? Sobre as relevantes qualidades do Silion, no início eles tinham um sentimento muito vivo de fraternidade humana e ao encontro daqueles que trabalham e sofrem para os levantar, animados no seu devotamento pelo amor de Jesus Cristo e a prática exemplar da religião, seguindo a encíclica do nosso predecessor de feliz memória sobre a condição dos operários, a Rerum Novarum, etc. Mas era ainda maior a gravidade dos defeitos do Silion. Por que é necessário dizê-lo, veneráveis irmãos? Nossas esperanças em grande parte foram ludibriadas. Houve um dia em que o Silion começou a manifestar, para olhares clarividentes, tendências inquietantes. O Silion se desorientava. Podia ser de outra forma? Seus fundadores, jovens, entusiastas e cheios de confiança em si mesmos, não estavam suficientemente armados da ciência histórica, da sã filosofia e da forte teologia para afrontar, sem perigo, os difíceis problemas sociais, para os quais tinham sido arrastados por sua atividade e por seu coração, e para se premunir no terreno da doutrina e da obediência contra as infiltrações liberais e protestantes. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, vocês podem observar, e eu sempre deixo aqui a dica para tudo que a gente fala. As condenações que os papas fizeram,
Eles fizeram as condenações porque naquele cenário, naquele tempo, existia aquele problema. Isso não significa que esse problema foi extirpado. Isso não significa que esse problema deixou de acontecer. Pode ser muito bem que hoje ou amanhã este problema volte. Ou pode ser que esse problema nem tenha desaparecido para início de conversa. Então, infiltração liberal e protestante a gente vê com muita frequência nos nossos meios. Pessoas tentando liberalizar as coisas, diminuir o valor da doutrina, das leis, etc. Esses erros forçaram o Papa a condenar. Depois dos conselhos vieram admoestações, e com grande dor tivemos que, para salvar as almas, condenar o movimento. E devemos, enfim, à igreja, onde o Silhon semeia a divisão e cujos interesses compromete. É muito triste que um movimento que começou bem tenha palavras tão duras, né? Erros do Silhon. O Silhon procura furtar-se a autoridade da igreja. Em primeiro lugar, convém censurar severamente a pretensão do Silhon de escapar à direção da autoridade eclesiástica. Os chefes do Silhon, com efeito, alegam que se movem num terreno que não é o da igreja, que só tem em vista interesses de ordem temporal e não de ordem espiritual, que o silionista é simplesmente um católico dedicado à causa das classes trabalhadoras, às obras democráticas, e que aure nas práticas de sua fé a energia de seu devotamento, que nem mais nem menos que os artífices, os trabalhadores, os economistas e os políticos católicos, ele se acha submetido às regras de moral comum a todos, sem estar subordinado, nem mais nem menos do que aqueles, de uma forma especial, à autoridade eclesiástica. Recentemente eu conversei com um amigo e ele falando algo mais ou menos o seguinte: Mateus, veja, na medicina existe, como é que é o nome? A alopatia e a homeopatia. A alopatia seria aquela medicina convencional, com os remédios que nós conhecemos, e a homeopatia é aquela que pinga a essência de um maracujá e a pessoa se cura de sinusite, aquela coisa assim. Aí ele me falou o seguinte: Mateus, quando um médico vai se apresentar para um paciente, ele não pode dizer, pois bem, eu sou médico, eu sou católico. Querendo insinuar o seguinte, que o político ele também tem que dizer, não, eu sou disso, eu sou daquilo, eu defendo isso, essa é a minha causa, não sei o quê. Como se o político não pudesse se apresentar, eu sou católico. Essa coisa de separar a minha política pública da minha política interna, da minha visão de mundo, é próprio do liberalismo pós-Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa não existia nem parlamento, para início de conversa. Ou só existia em poucos lugares e não era um parlamento desse mesmo modo, né? A convocação das cortes não era igual a um parlamento votado. E, em segundo lugar, qual é a sua posição política? Eu sou católico, meu Deus do céu. O máximo, eu sou monarquista. Que republicano já era do satanás. Fim. E bem, se nós queremos vencer a dialética que a modernidade nos impõe, nós não podemos jogar dentro das regras da dialética. Então, veja, eu sou um católico que prezo pela monarquia, mas dentro do sistema republicano eu acredito que o parlamentarismo é assim, assim, assado, e aí, bem, esse é o meu catolicismo e uma coisa muito light. Não, é justo que uma guerra que seja travada por Deus seja dita que é em nome de Deus. Então essa coisa de, não, veja bem, o que é o Silhon? Nós vamos lutar pelo reinado social de Nosso Senhor, mas nós não vamos falar que estamos lutando pelo reinado social de Nosso Senhor. Os rapazes mais novos aqui do grupo não vão lembrar, mas teve um amigo não é uma palavra muito forte, mas um conhecido que recentemente fundou um instituto, e aí ele falou para mim nessas palavras: veja, Mateus, nós queremos preparar o caminho para o reinado social de Nosso Senhor sem falar que nós estamos preparando o caminho para o reinado social de Nosso Senhor, porque nós queremos apresentar a cruz sem mostrar as cruzes. Tô me tímido, literalmente, sabe? O que é isso no liberalismo? Sim. Não, eu quero o reinado social de Nosso Senhor e acabou. E o erro do Silhon começa por aí. Não submete às autoridades, nem coisa nenhuma. Opus Dei, a obra de Deus, mandou um abraço. O Orlando Fedeli, a gente está aqui no site da Monfort, tinha uma coisa muito engraçada, né? Ele falava assim, a Opus Dei tem muita opus e pouco Dei. Porque opus é obra, né? Tem muita obra e pouco Deus. O Kleber disse, quando alguém falar, veja bem, desconfie. Desconfie. Óbvio, né? Como diria Dom Rodrigo, nosso bispo, nós somos os católicos mais radicais que existem dentro do espectro. Somos extremamente radicais. Então é isso aí. Viva a fé católica.
Interesse temporal das classes trabalhadoras, não sei o que, assim vai fazer injúrias, se os doutrinas fossem isentas de erro. Ou seja, aqui esse restante do parágrafo não colocar o movimento debaixo da autoridade da igreja, forçando aí um descasamento, né, uma separação entre igreja e Estado, não no objetivo, mas na praxis. Muito interessante isso. As tendências igualitárias do Sillon. Com efeito, o Sillon se propõe o reerguimento e a regeneração das classes operárias. É interessante que é o reerguimento e a regeneração das classes operárias. Ele não está defendendo a cristianização delas. Né? É a regeneração. O que é a regeneração? Você vai ser regenerado em Cristo, mas... né? É próprio do modernismo, como diria São Pio X na Pascendi, ser escorregadio, ser liso. É um sabonete, você não pega, né? Porque o cara pula para um lado e pula para o outro. Ora, sobre esta matéria, os princípios da doutrina católica são fixos, e a história da civilização cristã está aí para atestar sua fecundidade benfazeja. Nosso predecessor de feliz memória recordou-os em em páginas magistrais que os católicos ocupados em questões sociais devem estudar e ter sempre sob os olhos. Ensinou de modo especial que a democracia cristã deve manter a diversidade das classes, que é seguramente o próprio da cidade bem constituída, e querer para a sociedade humana a forma e o caráter de Deus, seu autor lhe imprimiu. Censurou uma certa democracia que vai até aquele grau de perversidade de atribuir na sociedade a soberania ao povo e de pretender a supressão e o nivelamento das classes. Sobre democracia cristã, eu quero deixar para falar daqui a 2 ou 3 semanas, quando sair aquele especial nosso que vai sair. Agora, veja bem, segundo o Leão 13, manter a diversidade das classes, que é seguramente o próprio da cidade bem constituída, e querer para a sociedade humana a forma e o caráter de Deus, seu autor lhe imprimiu. Se você conseguir fazer uma democracia que defenda isso, talvez até dê. Mas aqui é bem uma concessão tanto quanto teórica, né? Pra gente ser bem, como diria, olhar com bons olhos essa afirmação. Se em teoria alguém conseguir defender essa democracia, legal. Vamos criar partido político e vamos conquistar o poder dentro dessa democracia. Agora, a democracia igualitária não dá. Então como é que você faz uma democracia que você dá o voto ao povo, não dá igualdade forçada para todos e mantém a desigualdade natural? Complexo. O pessoal aí já tá querendo botar na cadeia. Enfim. Ao mesmo tempo, Leão XIII impunha aos católicos um programa de ação, o único programa capaz de recolocar e de manter a sociedade sob suas bases cristãs seculares. Nossa. Seguiram isso os chefes do Sillon? Não. Seguiram um ensinamento diferente dos de Leão XIII. Só isso já seria singularmente audacioso da parte dos leigos, que se colocam assim em concorrência com o soberano pontífice, como diretores da atividade social da igreja, mas rejeitaram abertamente o programa traçado por Leão XIII e adotaram um outro, que lhe é diametralmente oposto. Além disso, rejeitaram a doutrina relembrada por Leão XIII sobre os princípios essenciais da sociedade, colocam a autoridade no povo ou quase a suprimem, e tomam como ideal por realizar o nivelamento das classes. Caminham, pois, ao revés da doutrina católica, para um ideal condenado. Quem lembrar, a primeira aula que a gente teve foi sobre a origem do direito divino dos reis. Recomendo muito que vocês assistam, porque o poder ele vem de Deus, pela igreja, para o soberano e desce até o povo. O poder não vem de Deus pelo povo até o rei. O poder ele desce, porque é próprio da delegação descer e não subir. É dito isso aqui um pouco mais para frente. Ou seja, nesse 10, uma força bastante em um foco na democracia, na dignidade humana, etc. É preciso lembrá-lo energicamente que, neste tempo de anarquia social e intelectual, a cidade não será construída de outra forma senão pela qual Deus a construiu. A sociedade não será edificada se a igreja não lhe lançar as bases e não dirigir os trabalhos.
Não, a civilização não está mais para ser inventada, nem a cidade nova para ser construída nas nuvens. Ela existiu, ela existe, é a civilização cristã, é a cidade católica. Trata-se apenas de instaurá-la e restaurá-la, sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos, contra os ataques sempre remanescentes da utopia malsã, da revolta e da impiedade. Omnia instaurar em Cristo. E para que não nos acusem de julgar muito sumariamente, com rigor não justificado as teorias sociais, não queremos enumerar os pontos essenciais. Brutal isso daqui. Nós católicos só temos que manter o fogo vivo da tradição, aquilo que nós recebemos. Então, nada de pensar que nós vamos... Não, agora nós descobrimos tudo e vamos fazer a sociedade de um jeito que ninguém fez antes. Tá errado, cuidado com isso daí. Só fazer o que a igreja sempre fez e defender a verdade. Fim. O Sirion tem a nobre preocupação da dignidade humana, mas essa dignidade é compreendida ao modo de certos filósofos que a igreja está longe de poder aprovar. O primeiro elemento dessa dignidade é a liberdade. Entendida nesse sentido, salvo em matéria de religião, cada homem é autônomo. E aí a gente sabe quais são as consequências disso. Hoje em dia, o povo está sob tutela, debaixo de uma autoridade que é distinta dele, e da qual se deve libertar, uma emancipação política. E depois disso vem a emancipação econômica. Enfim, é dominado por uma casta chamada dirigente, a qual o desenvolvimento intelectual assegura uma preponderância indevida na direção dos negócios. Deve subtrair-se à sua dominação, emancipação intelectual. O nivelamento das condições desse tríplice ponto de vista estabelecerá entre os homens a igualdade, a liberdade e a verdadeira justiça humana, uma organização social, e é isso que eles chamam de democracia. Basicamente, se libertar de todo o poder opressivo. E aí é um tanto quanto complicado. E pensem na quantidade de movimentos católicos que caem nesse tipo de erro, até hoje. Ninguém quer obedecer ninguém, exato. Em primeiro lugar, em política, o Sirion não abole a autoridade. Pelo contrário, considera necessária, mas a quer partilhar, ou para melhor dizer, a quer multiplicar, de tal modo que cada cidadão se tornará uma espécie de rei. Brutal isso daqui. A autoridade, é certo, emana de Deus, mas reside, segundo Sirion, primordialmente no povo, e daí deriva por via de eleição, ou melhor ainda, de eleição, sem por isso deixar o povo e se tornar independente dele. Ela será exterior, mas somente na aparência. Na realidade, ela será interior, porque será uma autoridade consentida. Então, pessoal, o que vocês acham até agora sobre, se alguém quiser abrir o microfone e compartilhar com a gente, a possibilidade de uma democracia cristã? Ou de fazer, dentro desse sistema democrático liberal, uma infiltração por dentro, de lentamente ir mudando as instituições, e aí fazer um gramscianismo reverso, em que você vai conquistar o poder, tomar as instituições e botar pra fora. Vocês acham que dá pra fazer isso? Na minha opinião não, porque o sistema vai fazer com que você jogue dentro das regras do sistema. Então, pra mim é praticamente impossível que isso ocorra. Pra você jogar no sistema, você vai ter que jogar com essas regras. É muito difícil você teria que mudar as regras do sistema para poder jogar, né? Usando as regras do sistema. Sim, e é praticamente impossível. Pra mim, na minha opinião, não é possível. Na democracia cristã, ou muito difícil, na minha opinião. Então. Mais alguém quer comentar alguma coisa? É isso que os covardes ditos conservadores querem fazer. Intancável. Cara, essa encíclica aqui podia ser muito bem direcionada ao Jair Messias Bolsonaro. Vamos jogar dentro das 4 linhas. Jogar dentro das 4 linhas. Literalmente isso. Xadrez 8D. Uhum. Enquanto isso, os adversários dele não jogam dentro das 4 linhas, né? Então. Como invocado ideal econômico, cooperativo suficiente. Eis agora o elemento capital, o elemento moral. Ora, estes 3 elementos, político, econômico e social, estão subordinados um ao outro. E é o elemento moral, como dissemos, que é principal. Com efeito, nenhuma democracia política é viável se não tem profundos pontos de contato com a democracia econômica. Por sua vez, nenhuma nem outra são possíveis se não se radicam no estado de espírito em que a consciência se acha investida de responsabilidades e de energias morais proporcionadas.
Mas supondo este estado de espírito, assim feito de responsabilidade consciente de forças morais, a democracia econômica daí decorrerá naturalmente por tradução em atos desta consciência e dessas energias. E igualmente, e pela mesma via do regime corporativo, sairá a democracia política e econômica. Está trazendo aquela se acharão fixadas na própria consciência do povo sobre bases inabaláveis. Ora, esses três elementos, político, econômico, social e moral, estão subordinados um ao outro. E é o elemento moral, como dissemos, que é o principal. Aí disto surge 100 anos depois continua existindo, o tal do conservador nos costumes e liberal na economia. Exatamente isso. O que é um conservador nos costumes e liberal na economia? Você está dizendo assim, que a sua moral não tem a ver com a sua pauta econômica? Sim, são fatores extremamente inseparáveis. A economia e a moral não tem como você separar esse tipo de coisa. Não tem como separar isso. É uma tentativa de... Veja, o golpe é o seguinte. Nós vamos dizer que a economia é puramente uma matéria técnica. A igreja, como é a mãe mestre da verdade, da moral, mas não da técnica, não pode falar nada de economia. Então, se a economia é somente uma técnica científica que pode ser encontrada através de experimentos e coisas dessa natureza, a igreja não tem nada que falar sobre isso. E a gente não tem que ouvir a igreja. Isso é o conservador dos costumes liberal da economia. Intancável. Quiocas curtiram isso aí. Rapaz, dizer que dá pra ser ANCAP do Instituto Rothbard com o Cilion, com a Mirari Voss, com a Pachende, o cara é brabo. O cara é brabo. Cara, assim... Porra... É patrocínio peroba. Não tem outra, né, velho? Não tem outra. E aí a segunda parte, né? Quando você compra ou aceita como ideal a igualdade não, mas uma democracia em que o povo tem a participação de modo mais ou menos igualitário na política, como é que você não vai levar esse princípio às últimas consequências até uma democracia econômica? Democracia econômica é um socialismo, um comunismo. Claro, aquilo que a gente sempre fala aqui, as três fases da Revolução. A Revolução, a primeira fase foi com o protestantismo, depois com a Revolução Francesa, depois a Revolução Marxista na Rússia. Porque a primeira revolução é a revolução da religião, a segunda é a social e a terceira econômica. Se todos os homens são iguais perante si, por que um homem tem que ter mais dinheiro do que outro? Óbvio. Isso aqui é um movimento católico, apoiado por padres e bispos, que estavam defendendo isso daí. É fácil cair no erro, é muito fácil. Fala alguma coisa? Não. Show. Refutação dos erros. Sobre a autoridade, a liberdade e a obediência. Aqui começa a ficar massa. O Cilion coloca a autoridade pública primordialmente no povo, do qual deriva em seguida aos governantes, de tal modo, entretanto, que continua a residir nele. Aqui lembrem-se, quem não assistiu, você que não assistiu, Murilo que não assistiu, Egídio Romano, vocês têm que assistir. Porque Egídio Romano vai dizer, todo o poder provém de Deus, por meio da igreja, até o rei. Se você coloca a autoridade pública primordialmente no povo, subindo, você está tirando o papel da igreja nisso daí. E bem, é o povo que manda no governante, então o povo coloca e tira a hora que quiser. Ou seja, no fim das contas, o princípio de legitimidade vai ser a aceitação popular, vai ser se o povo concorda com aquilo que está sendo dito ou discorda. E bem, claro que tem que ter uma certa aceitação popular, mas isso não pode ser o único princípio, não pode ser o princípio exclusivo. Não, ele fez uma medida que, me colocou numa situação complicada, me exigiu coisa demais, o outro me promete uma coisa melhor, eu prefiro o outro do que esse, então tem que derrubar esse e colocar o outro. Sim. Como é que faz uma sociedade ordenada com esse tipo de coisa? Mas não, vem o Centro Dom Bosco aí, nós temos que eleger deputados, nós temos que ter uma bancada conservadora no Congresso. É intancável, cara, intancável. Leão XIII condenou formalmente essa doutrina em sua encíclica Diuturnum Iliud, sobre o principado político, onde diz: grande número de modernos seguindo as pegadas daquele que, no século passado, se deram o nome de filósofos, declaram que todo o poder vem do povo, que, em consequência, aqueles que exercem o poder na sociedade não a exercem com sua própria autoridade, mas como
como uma autoridade a eles delegada pelo povo, e sob a condição de poder ser revogada pela vontade do povo, de quem eles a têm. Inteiramente contrário ao pensamento dos católicos, que fazem derivar de Deus o direito de mandar, como de seu princípio natural e necessário. Eu não estou aqui dizendo que um católico não pode se candidatar, não é isso que eu estou dizendo. Agora, o que eu estou dizendo é que o católico tem que saber que ele, dentro da política, dentro do sistema, é um quebra-galho. E é uma situação muito imprópria. Exemplo, já falei aqui no passado, pessoas mais inteligentes do que eu, que têm uma vocação verdadeiramente intelectual, deveriam estar dando essas aulas aqui. E eu estou cumprindo um papel porque, bem, é o que está tendo para hoje, mas é uma função imprópria. A função de deputado é uma coisa assim que nasceu com a Revolução e ninguém, assim, almejar, não, eu vou ser político o resto da minha vida, é legitimar uma coisa que tem um problema per si. Per si. Fez sentido isso, pessoal? Fez sentido? Show. Sem dúvida, o Silhon faz descer de Deus esta autoridade, que coloca em primeiro lugar no povo, mas de tal forma sobe de baixo para ir ao alto, enquanto na organização da igreja o poder desce do alto para ir até embaixo, o discurso do fundador. Mas além de ser anormal que a delegação suba, pois é próprio da sua natureza descer, Leão XIII refutou de antemão essa tentativa de conciliação entre a doutrina católica e o erro do filosofismo, pois prossegue, é necessário observá-lo daqui, aqueles que presidem o governo da coisa pública podem, em certos casos, ser eleitos pela vontade de julgamento da multidão, sem repugnância nem oposição com a doutrina católica. Mas se esta escolha designa o governante, não lhe confere a autoridade de governar, não lhe delega o poder, mas apenas designa a pessoa que dele será investido. Interessante, porque imagino que dê para interpretar de muitos modos, tá? Eu não quero dar uma interpretação fechada desse pequeno trecho, mas designar a pessoa que será investido dá a entender que o povo pode designar aquele que vai ser investido pela igreja no poder de governo. O que não é muito diferente do que acontece numa aclamação popular monárquica. O povo aclama fulano como rei, e a igreja vai e investe o rei, aclamado pelo povo, do poder, certo? Um erro que alguns católicos que flertam com terceira posição e coisas dessa natureza é pensar que o Estado tem que ser forte, o povo tem que obedecer e ditadura. Medidas de força podem, vez ou outra, de acordo com a moral católica, ser necessárias. Agora, para um governo ser legítimo, ele precisa sim de alguma aceitação popular. Não dá para conceber um governo 100% legítimo em que 100% do povo odeia o cara. Assim, fica uma situação delicada, né? Complicada. É um misto das duas coisas que tem que estar de acordo. Como disse aqui, real, 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 viva Dom Miguel, alto rei de Portugal. É isso aí, viva Dom Miguel. De resto, aproveitando aqui o ensejo, quando você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, provavelmente já vai estar disponibilizado também uma conversa sobre miguelismo e o Império Liberal Brasileiro, que deve acontecer hoje no domingo com o Rafux. Uma conversinha tranquila, vamos ver onde que vai dar. Mas a gente vai expor algumas coisas sobre a doutrina católica a respeito do Império e algumas coisas que talvez ninguém no YouTube falou até agora. Você ouviu alguém falar aquele negócio que eu te falei? Não. Não. Aguardem. Ideia. Aguardem. Bombas. Esse pedacinho tu corta aqui, tá, Kleber? Bombas envolvendo a sinagoga. Voltando pra nossa aula. Dom Pedro. Ai. Brother. De resto, se o povo continua a ser o detentor do poder, o que vem a ser da autoridade? Uma sombra, um mito. Não há mais lei propriamente dita, não há mais obediência. Que é um tanto quanto esquisito, né? O de cima vai obedecer quem tá embaixo. Meio... é próprio quem tá em cima mande, né? Na seita conciliar não é assim. Quem tá em cima obedece quem tá embaixo, mas isso já é revolução. Alguém quer fazer algum comentário aqui sobre esse trecho? Alguma coisa dessa natureza? A seita conciliar é o Silhon dos nossos dias. Dá pra dizer sim que a seita conciliar é o Silhon religioso. É o Silhon religioso. O outro lado da moeda, né?
Interessantíssimo, dá para fazer até um estudo mais profundo, tentar achar pontos de contato com a teologia da libertação e o Sillon, que se o Sillon é um movimento laico que quer ter aparência católica para conquistar o poder político, a teologia da libertação, ele é o movimento católico laico, não me pergunte como, mas que quer fomentar as bases sociais para que alguém venha e assuma o poder. Até ele e o Sillon casam assim de um jeito maravilhoso, maravilhoso. Outra coisa que acontece contra a justiça e igualdade, trabalha como um erro de princípio, salvaguardado tal. Certo. Sobre a fraternidade. O mesmo acontece com a noção de fraternidade, cuja base colocam no amor dos interesses comuns. Tu lê pra gente? Sim, claro. Do 23 adiante, né? Isso. O mesmo acontece com Mais alto, por favor. O mesmo acontece com a noção da fraternidade, cuja base coloca o amor dos interesses comuns, ou, além de todas as filosofias de todas as religiões, na simples noção de humanidade, englobando assim no mesmo amor e numa igual tolerância todos os homens com todas as matérias, com as suas misérias, né? Tanto as intelectuais e morais como as físicas e temporais. Ora, a doutrina católica nos ensina que o primeiro dever da caridade não está na tolerância das convicções errôneas, por sinceras que sejam, nem da indiferença teórica e prática pelo erro ou vício, em que vemos mergulhados nossos irmãos, mas no zelo pela sua restauração intelectual e moral, não menos por seu bem-estar material. Só um comentário. A doutrina católica nos ensina que o primeiro dever da caridade não está na tolerância das convicções errôneas. A caridade não é ter tolerância com o erro. Por mais sincero que seja a convicção errônea, não é a indiferença teórica e prática do erro e do vício. Que vemos mergulhado o movimento do Sion. O dever primeiro da caridade é o zelo pela sua restauração intelectual e moral. É corrigir o erro. Isso é caridade. É tirar a pessoa do erro. Não é falar, veja bem, não podemos ofender as pessoas, veja bem, né? Mas é que complicado, né? Como é que você vai falar uma coisa dessa pra pessoa? Ela não vai entender, ela vai embora. Quem tem ouvidos, ouça. Pastor diz, quem quiser ouvir, segue, quem não quiser, acabou. Deixa eu dar um pouco mais zoom aqui. Acho que pode precisar. Por mais sincero que seja, material. Essa aqui, pode continuar. Esta mesma doutrina católica nos ensina também que a fonte do amor do próximo se acha no amor de Deus, Pai comum e fim comum de toda a família humana, no amor de Cristo, no amor de Jesus Cristo, do qual somos membros a tal ponto que consolar um infeliz é fazer o bem ao próprio Jesus Cristo. Qualquer outro amor é ilusão, sentimento estéril e passageiro. Certamente, a experiência humana aí está, nas sociedades pagãs e leigas de todos os tempos, para provar que, em certos momentos, a consideração dos interesses comuns ou da semelhança de natureza pesa muito pouco diante das paixões e concupiscências do coração. Não, veneráveis irmãos, não existe verdadeira fraternidade fora da caridade cristã, que, pelo amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, abrange todos os homens, para consolar todos e para os conduzir todos à mesma fé e à mesma felicidade do céu. Separando a fraternidade da caridade cristã, assim entendia, a democracia, longe de ser um progresso, constituiria um desastroso recuo para a civilização. Porque, se chegar, e nós o desejamos de toda a nossa alma, a maior soma possível de bem-estar para a sociedade e para cada um de seus membros pela fraternidade, ou, como se diz ainda, pela solidariedade universal, é necessária a união dos espíritos na verdade, a união das vontades na moral, a união dos corações no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Ora, esta união só poderá ser realizada pela caridade católica, que é a única, por consequência, que pode conduzir os povos no caminho do progresso para o ideal da civilização. Então isso aqui é muito bom, especialmente pensando no contexto francês, que liberté, égalité, fraternité. A fraternidade, de verdade, é corrigir o erro do seu irmão. Acabou. Não é tolerar, não é passar a mão na cabeça.
Claro que isso não é um passe livre para matar qualquer pessoa que pensa diferente de tu, que tá no erro. Não é isso, obviamente. Se alguém disser isso, é calúnia, mentira e difamação. Mas não é tolerar, não é passar a mão na cabeça. Não, tá bom, uma hora. Não, tá errado, tem que se corrigir. Sobretudo em questões de fé, moral e doutrina. Isso aí não tem discussão. E a verdadeira fraternidade só será alcançada pela caridade católica, que é a única que, por consequência, pode conduzir os povos no caminho do progresso para o ideal da civilização. Ah, mas eu quero uma sociedade rica, que as pessoas possam ter um bom conforto, um bom, não sei, possam atender os seus desejos, e assim tem que seguir a moral católica. Não, isso aí tá errado. O ideal da civilização é a civilização católica. Ah, mas os progressos econômicos e não sei o que importa é o povo ser católico. Fim. Exatamente. Sim, tipo, na minha opinião, essa questão é totalmente a deturpação daquilo dos conceitos de fraternidade e de igualdade, né? Você pode só alcançar a fraternidade e a caridade dentro da moral cristã. Uhum. Essa que é a verdade. Qualquer outra fraternidade é falsa. Sim. Isso é um ecumenismo. Exato, porque fraterno vem de frate, irmão. Uhum. Como é que eu posso ser irmão de alguém que não tem a mesma fé do que eu, que não tem a mesma cosmovisão que eu, que não tem a mesma visão de mundo do que eu? Sim. Não tem como. Então, fraternidade é em Cristo e acabou. E caridade é corrigir o erro. São Pio X, grande São Pio X, né? Dá uma lida um pouquinho, porque esse trecho que a gente vai ler só uns pedaços. Enfim, na base de todas as falsificações das noções sociais fundamentais, o Sillon coloca uma falsa ideia da dignidade humana. Segundo ele, o homem só será verdadeiro homem, digno desse nome, no dia em que adquirir uma consciência esclarecida, forte, independente, autônoma, podendo dispensar os mestres, obedecendo a si próprio, capaz de assumir e desempenhar sem falhas as mais graves responsabilidades. Pois é, o dia que o povo faz a sua própria assembleia e faz o sacrifício da comunidade para Deus. Isso aqui é a missa nova. Não sei se vocês conseguem ligar uma coisa na outra, mas assim, aqui ele está falando de política. Mas o germe do modernismo, de que o povo poderia alcançar a verdade por si próprio e dispensar os mestres, e que o sacerdote seria somente o leigo mais, sei lá, o leigo escolhido a ser representante. A missa nova é democrática. O povo escolhe lá um padre, mas assim, na missa nova o padre não faz nada, só consagra. Assim, mas os fiéis fazem tudo, os leigos fazem tudo, tal. Você dispensa aí, tá tudo certo. Como é que um negócio desse não é herético? Como é que o modernismo que prega uma coisa dessa aí não é anticatólico? Bizarro. Vai dizer o quê? Ah não, a seita conciliar não foi condenada formalmente. Precisa? É brutal, cara, é brutal. É brutal. Todo mundo sabe que isso aqui é o que é e acabou. A maior caridade é levar a verdade, exatamente. Exatamente. Então, putz. Eis algumas dessas grandes... Isso aqui é o pensamento do novo homem, tá? Lembrando as palavras de Paulo VI na declaração de encerramento do Vaticano II. Eis que a religião do homem que se fez, a religião do Deus que se fez homem, encontrou a religião do homem que se fez Deus. E elas chocaram? Não. Elas andaram em perfeita harmonia e consonância. Paulo VI. São Paulo VI. Bom, a hora que o homem já virou Deus, meu amigo, você não precisa de papa, padre, diretor, não precisa de nada. Você já é Deus. Gnose pura, gnose pura. E pensem que o seguinte, esses pensamentos revolucionários, eles não são absolutos no seguinte sentido. Ah, todo mundo que tem esse pensamento do Sillon, ele pensa assim no extremo. Não. Às vezes é só o cara que quer manter aí a crise da igreja porque não quer se submeter. Às vezes inconscientemente ele pensa isso. Vamos mantendo assim, que o tradicionalismo é isso aí. Perigosíssimo. Agora aqui a conduta prática do Sillon e sua ação social. A estrutura igualitária da organização do Sillon. Igualitária do Sillon. A bênção do São Paulo VI aí. Boa. Estrutura igualitária.
Sirion como núcleo da cidade futura, reflete. Com efeito, não existe hierarquia no Sirion. A elite que o dirige separa-se da massa por seleção, quer dizer, impondo-se por sua autoridade moral e por suas virtudes. Nela se entra livremente, como livremente dela se sai. Os estudos aí fazem sem mestre, quando muito como conselheiro. Os círculos de estudo são verdadeiras cooperativas intelectuais, onde cada um é ao mesmo tempo aluno e mestre. Eu acho que o Paulo Freire leu isso aqui. Que é exatamente isso que o Paulo Freire faz. O professor está lá só para fazer o aluno descobrir aquilo que ele já sabe. Fonte vozes da sua cabeça. Né? Intancável. O espírito anárquico que incute. Claro, se todo mundo está igualitário, né, todo mundo vai descobrir a verdade por si só, e vai dispensar os mestres, vira anarquia. Evidente. Pois há quem inspire a vossa juventude católica a desconfiança para com a igreja sua mãe. Ensina-lhe que, decorridos 19 séculos, ela ainda não conseguiu no mundo constituir a sociedade sobre suas verdadeiras bases, que ela não compreendeu as noções sociais de autoridade, de liberdade, da igualdade, da fraternidade, da dignidade humana. Que os grandes bispos e os grandes monarcas criaram e tão gloriosamente governaram a França não souberam dar ao seu povo nem a verdadeira justiça nem a verdadeira felicidade, porque eles não tinham o ideal do Sillon. O sopro da revolução passou por aí, e podemos concluir que as doutrinas dos Sillons são erradas, seu espírito é perigoso e sua educação funesta. Mas então, que devemos pensar de sua ação na igreja, se seu catolicismo é tão melindroso que por mais um pouco, quem não abraçasse a sua causa seria a seus olhos o inimigo interior do catolicismo, e nada teria compreendido do Evangelho de Jesus Cristo. Julgamos conveniente insistir sobre esta questão, porque foi precisamente seu ardor católico que valeu ao Sillon, até esses tempos, preciosos encorajamentos e ilustres sufrágios. Pois bem, perante as palavras dos fatos, vamos dizer, obrigado a dizer, o Sillon não dá satisfação à igreja. Seu catolicismo é tão melindroso que, por mais um pouco, quem não abraçasse a causa do Sillon seria a seus olhos o inimigo interior do catolicismo. Loucura, loucura, loucura. Em primeiro lugar, seu catolicismo só se acomoda com a forma democrática de governo, que julga ser a mais favorável à igreja, como que se confundindo a ela. Se pensar isso aqui, talvez um dia a gente volte a estudar com mais clareza, mas aqui nesse período já existe o Rampolla, já existe o Hahnemann, já existe o americanismo forte, pujante nos Estados Unidos. O americanismo era o diálogo interreligioso do Vaticano II no final do século XIX. Toda religião, cara, liberdade religiosa igualzinho, esse era o estado da igreja. Aí vem depois nego pensar que assim, a revolução começou com o Vaticano II, é mole? Sim, já vem bem antes, a degeneração já vem bem aqui, a gente tá conversando, né? Meu Deus do céu, cara. Então, um movimento político que, assim, talvez ele chegou atrasado, ou melhor, adiantado. Porque se ele chega ali durante os anos 60, 70, meu Deus do céu, o Sillon era a oitava maravilha da Terra, né? Putz, né? Se chegasse aí durante o Vaticano II. O dever de todo católico não consiste, então, em usar das armas políticas que tem à mão para defendê-la, e também para forçar a política a ficar em seu domínio, e não se ocupar da igreja, a não ser para lhe dar o que é devido. Pois bem, em face da igreja assim violentada, muitas vezes se tem a dor de ver os silionistas cruzar os braços, a não ser que eles achem vantajoso defendê-la. Vamos ditar ou sustentar um programa que em nenhum lugar, nem no menor grau, revela o espírito católico. O que não impede que esses mesmos homens, em plena luta política, sob o golpe de uma provocação, façam pública ostentação de sua fé. Isso quer dizer, senão, que há dois homens nos silionistas, o indivíduo que é católico e o silionista, homem de ação, que é neutro. Brutal essa separação. Tá? E lembrando, o que a gente mostrou no slide, o Sillon foi um movimento político religioso francês de tentar conciliar o marxismo com a nova humanidade, com o movimento católico. E aquilo que ele disse, né? Cadê? O Sillon é um movimento laico que não impede que seja um movimento profundamente religioso, porque não é um movimento católico, que não tem o objetivo particular de se colocar à disposição da igreja. Nós aprendemos muito bem no vídeo sobre o Egídio Romano,
que o poder temporal ele está à disposição do poder espiritual. Bem, e aí chega a ser cômico você pensar, por exemplo, uma Liga Cristo Rei, que a intenção deles é formar deputados que vão entrar dentro do Congresso para fazer leis católicas à revelia da CNBB. E eles reconhecem a CNBB. Ou seja, revolucionário, galicano. Porque a CNBB apoia o PT. Quem não sabe disso? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dos antibispos, apoia o PT. Só que eles querem entrar lá e fazer um movimento que não se coloque à disposição da dita estrutura da igreja. Porque isso na cabeça deles, se eles se colocarem à disposição da igreja, eles vão destruir a igreja. Ah não, Matheus, mas essa encíclica aqui é do passado. Isso não acontece mais hoje em dia. Tá, beleza. Um dos graves erros do Silon é o interconfessionalismo. Lê pra gente, por gentileza. Houve um tempo em que Silon... Mais alto. Houve um tempo em que o Silon, como tal, era fortemente católico. Em matéria de força moral, só conhecia uma, a força católica. Ia proclamando que a democracia havia de ser católica, ou não seria democracia. Em dado momento, entretanto, mudou de parecer. Deixou a cada um em sua religião ou sua filosofia. Ele próprio deixou de se qualificar de católico. E a fórmula, a democracia há de ser católica, substituiu-se por essa. A democracia não há de ser anticatólica. Tanto quanto, aliás, anti-judaica ou anti-budista. Foi a época do maior Silon. Todos os operários de todas as religiões e de todas as seitas foram convocados para a construção da cidade futura. Só uma coisinha, tá? Deixou a cada um em sua religião. Ele próprio deixou de se qualificar católico. E a fórmula, a democracia vai ser católica, ou seja, é isso que vai acabar a democracia cristã. Não, a democracia católica vai virar numa democracia que não é anticatólica. Mas também não é anti-judaica, também não é anti-budista. Ela só não é anticatólica. E aqui, ó, os operários de todas as religiões foram convocados para construir a cidade futura. Vocês sabem o que significa maçom em francês? Pedreiro. São os pedreiros livres. Por que eles são pedreiros? Por que eles usam o avental? Porque eles vão construir o templo da nova humanidade. Quem está redpilado aí nos assuntos já sabe que a nova humanidade é o anticristo. É isso aí que eles defendem. Então, isso aí é o que eles querem construir. Cadê a democracia cristã? Não tem, não vai ter. E vocês imaginem esses movimentos de hoje em dia também, tá? Pode continuar aqui. Isso. Outra coisa não se lhes pediu a não ser que abraçassem o mesmo ideal social, que respeitassem todas as crenças e que trouxessem um saldo das forças morais. Certamente, proclamavam-se, os chefes do Silon põem sua fé religiosa acima de tudo, mas podem recusar aos outros o direito de auri-la na fé católica. Ou seja, a fé está acima de tudo, mas na hora do vamos ver... Não, veja bem, a gente não pode falar essas coisas em público, porque senão vai ser muito radical e vai afastar as pessoas. Aí se nós formos muito radicais, como é que nós vamos convencer o povo a colocar representantes do povo no Congresso para mudar as leis do povo? Total isso daí. Pedem, pois, a todos aqueles que querem transformar a sociedade presente no sentido da democracia, que não se repilam mutuamente por causa das convicções filosóficas ou religiosas que os possam separar, mas que marchem de mãos dadas, não renunciando às suas convicções, mas experimentando fazer, sobre o terreno das realidades práticas, a prova da excelência de suas convicções pessoais. Talvez que nesse terreno de emulação entre as almas ligadas, há diferentes convicções religiosas ou filosóficas, a união se possa realizar. E, ao mesmo tempo, se declarou de que modo isso se poderia realizar? Que o pequeno Silon católico seria a alma do grande Silon cosmopolita. Brutal. Ou seja, o Silon subsiste no Silon católico. A igreja católica subsiste na igreja de Cristo. É um pedaço. Ecumenismo. Total isso daí, tá? Total isso daí. Lembrando que o Guénon era francês, veio um pouco depois disso daí. Ou seja, a questão do... Como é que é o nome, cara? Fugiu aqui agora. Como é que é o nome?
Branco, cara. O esoterismo. Como é que é o nome, pessoal? Da doutrina que o Shuon e o Genon ensinavam? Deu um branco no nome. Não tô ligado. Barbaridade. Para perennialismo? Perennialismo, exatamente. Exatamente, perennialismo. Obrigado. Me deu aqui um branco brutal agora no nome. Mas é a doutrina perennialista, que todas as religiões, elas são, na verdade, visões de Deus sobre cada uma de seu ângulo, né? O esoterismo é uma face do perennialismo, né? Porque tem a face esotérica, a face exotérica, a face pública. E as faces públicas seriam que todas elas olham para o mesmo objeto, para o mesmo Deus, de ângulos diferentes. Diálogo ecumênico, diálogo interreligioso. Pra vocês verem como é que estava a coisa aí. Eu não tenho certeza se o Marc Sangnier era maçom, se ele era pedreiro livre, mas, por exemplo, o Charles Maurras, da ação francesa, ele era pedreiro livre. Então, você veja, essa estratégia de tesoura também, ao mesmo tempo, tem que ser mais bem investigada, essa questão como um todo. O que mais? Assim, o equívoco está desfeito. A ação social do Cilion não é mais católica. O cilionista, como tal, não trabalha para uma facção. E a Igreja não deveriam, por nenhum título, ser a beneficiária das simpatias que sua ação possa suscitar. Isso não é uma ação estranha, em verdade. Teme-se que a Igreja se aproveite, com o objetivo egoísta e interesseiro, da ação social do Cilion. Como se tudo que aproveita a Igreja não aproveitasse a humanidade. O risco do Cilion ser cooptado pela Igreja. Vocês imaginem um movimento político católico que sinta medo de ser cooptado para servir a Igreja. O que é isso, cara? Subversão total. Subversão total. Ou seja, isso aqui são pessoas que têm propósitos próprios que não a implantação do reinado social de Nosso Senhor. Nós, da ação restauracionista, queremos apenas, exclusivamente, a restauração do reinado social de Nosso Senhor. Então, vai ser do jeito que Deus quiser e acabou. Mas não tem projeto político próprio nenhum. É só trabalhar pela verdade e acabou. Tá? Nossa política é a cruz. Acabou. Tememos que ainda haja pior. O resultado desta promiscuidade em trabalho, o beneficiário desta ação social cosmopolita, só poderá ser uma democracia que não será nem católica, nem protestante, nem judaica. Uma religião, porque o cilionismo, os chefes o afirmam, é uma religião mais universal do que a Igreja Católica, reunindo todos os homens tornados, enfim, irmãos e camaradas no reino de Deus. Não se trabalha pela Igreja, trabalha-se pela humanidade. Lembrando aí do nosso colega aí, que não, Matheus, nós vamos preparar o caminho para Cristo sem falar de Cristo. E custe o que custar. Morrer é o mínimo. Arthur Bisotto. Frase sensacional do nosso amigo de um tempo atrás. Dê pra gente esse parágrafo? Sim. E agora, penetrado da mais viva tristeza, perguntamo-nos: veneráveis irmãos, aonde foi parar o catolicismo do Cilion? Ele, que dava outrora tão belas esperanças, essa torrente límpida e impetuosa foi captada em sua marcha pelos inimigos modernos da Igreja, e agora já não é mais do que um miserável afluente do grande movimento de apostasia organizada em todos os países para o estabelecimento de uma Igreja universal que não terá nem dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito, nem freio para as paixões, e que sobre o pretexto de liberdade e dignidade humana restauraria no mundo, se pudesse triunfar, o reino legal da fraude, da violência e a opressão dos fracos, daqueles que sofrem e que trabalham. Pode separar isso aqui. Beleza. Dá uma ideia de divino. Isso aqui é importante. Pode ler inteiro. Queremos chamar vossa atenção, veneráveis irmãos, sobre a deformação do Evangelho e do caráter sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, praticado no Cilion e Algures. Desde que se aborda a questão social, está na moda, em certos meios, afastar primeiro a divindade de Jesus Cristo e depois só falar de soberania
soberana mansidão. Soberana mansidão. De sua compaixão por todas as misérias humanas, de suas instantes exortações ao amor do próximo e fraternidade. Certamente, Jesus nos amou com um amor imenso, infinito, e veio à terra sofrer e morrer, a fim de que, reunidos em redor dele na justiça e no amor, animados dos mesmos sentimentos de mútua caridade, todos os homens vivam na paz e na felicidade. Mas, para a realização dessa felicidade temporal e eterna, ele impôs, com a autoridade soberana, a condição de se fazer parte de seu rebanho, de se acertar sua doutrina, de se praticar a virtude e de se deixar ensinar e guiar por Pedro e seus sucessores. Ademais, Jesus foi bom para os transviados e os pecadores, não respeitou suas convicções errôneas, por sinceras que parecessem. Amou-os a todos para os instruir, converter e salvar. Se chamou junto de si para os consolar, os aflitos e os sofredores, não foi para lhes pregar o anseio de uma igualdade quimérica. Se levantou os humildes, não foi para lhes inspirar o sentimento de uma dignidade independente, rebelde à obediência. Se seu coração transbordava de mansidão pelas almas de boa vontade, soube igualmente amar-se de sua santa indignação contra os miseráveis, que escandalizavam os pequenos, contra as autoridades que acabrunham o povo sobre a carga de pesados fardos, sem aliviá-la sequer com o dedo. Foi tão forte, quão doce, repreendeu, ameaçou, castigou, sabendo e nos ensinando que, muitas vezes, o temor é o começo da sabedoria e que, às vezes, convém cortar um membro para salvar o corpo. Enfim, não anunciou para a sociedade futura o reinado de uma felicidade ideal, de onde o sofrimento fosse banido, mas, por lições e exemplos, traçou o caminho da felicidade possível na terra e da felicidade perfeita no céu, a entrada real da cruz. A estrada real da cruz. Estes são os ensinamentos eminentemente sociais. E nos mostram em Nosso Senhor Jesus Cristo outra coisa que não um humanismo sem consciência e sem autoridade. Muito bonito esse trecho, eu acho que ele resume bem o sentido. Antes de continuar aqui com a conclusão, nosso movimento defende a cruz, a restauração da igreja e uma submissão aos poderes legítimos da igreja. Então nosso movimento é eminentemente católico, seremos católicos, queremos ser cada vez mais católicos. E acabou. Essa coisa, veja bem, não vamos falar de Jesus, ou, eu posso falar que eu sou católico, mas a minha política ela tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Cara, só o catolicismo basta, é exatamente isso que o João Pedro Lozano falou. Essa encíclica ela é muito importante, porque ela é uma condenação de um movimento católico dentro de uma perspectiva democrática e liberal que foi condenado por São Pio X. Ou seja, nós que vivemos dentro de uma democracia liberal, que também seria muito mais condenada por São Pio X, temos aqui o contra-exemplo do que fazer. Contra-exemplo daquilo que é condenado, lógico. Que essa coisa de... Não, sei lá, vamos nos chamar de Partido Social Cristão. Nome bem, né? O partido, sei lá... Partido monárquico. Você pode ser monarquista e ser do anticristo, cara. Não tem problema, não. Nosso partido é católico, é isso aí, acabou. Pronac, partido... Não sei qual que é. O catolicismo acima de tudo. Pode deixar aqui que eu... Existe o católico, veja bem. A gente não tem que ter medo. Nós não precisamos de número, isso aí é outra coisa, da mentalidade democrática liberal, de pensar, não, o dia que nós tivermos 50% mais um do eleitorado, aí nós vamos implantar a restauração de Cristo Rei. Como se assim, poxa, Cristo para ser rei só está esperando que metade da população eleja Cristo. Sim. Não, é só isso. Vote 33 para Jesus Cristo, sei lá, é umas coisas assim. Sabe? Intancável. Porra, não é isso, cara. A sociedade tem que ser cristã, nós temos que ser cristãos, nós temos que ser católicos e temos que ser muito bem formados. Um bando de maluco. Nós somos integralmente, sem deixar escapar nada. Isso aí converte muita gente. E quem nos converter também, cara, a gente não tá aqui atrás de democracia liberal, de maioria, não sei o quê. Porque, Mateus, se eu continuar falando isso, eu não vou ser eleito.
Vereador. Sei lá, quer ser vereador vai pro PT, cara. Eu não tô preocupado com isso. Exortação ao episcopado. Ok. Os membros do Silion devem submeter-se a esta obra eminentemente digna de vosso zelo pastoral. Desejamos que, longe de a embaraçar, a juventude do Silion, purificada de seus erros, traga, na ordem e na submissão convenientes, um concurso leal e eficaz. Voltando-nos para os chefes do Silion, com a confiança de um pai que fala a seus filhos, pedimos-lhes para o seu bem, para o bem da Igreja e da França, vos cedam o lugar. Medimos certamente a extensão do sacrifício que lhes solicitamos, mas o sabemos assaz generosos para o realizar. E antecipadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem somos o indigno representante, os abençoamos. Quanto aos membros do Silion, queremos que se agrupem por dioceses para trabalhar, sob a direção de seus bispos respectivos, pela regeneração cristã e católica do povo, ao mesmo tempo pela melhoria de sua sorte. Estes grupos diocesanos serão, por ora, independentes uns dos outros, a fim de tornar bem claro que romperam com os erros do passado. Tomarão o nome de Silions católicos. Basicamente aqui, o que São Pio X pediu foi que o Garnier ele abdicasse da posição de liderança e que o Silion se fragmentasse em grupos diocesanos, cada um sob a direção do bispo. Tá? Assim, veneráveis irmãos, se houver grupos que se recusem a submeter, baixa a mão em cima, Tribunal da Penitência, tais são as medidas práticas, julgamos necessário sancionar esta carta sobre o Silion e os silionistas, com a vossa esperança, a bênção apostólica, etc. Aí aqui fica mais uma pergunta, tá bom, pessoal? Vocês acham que essa aqui foi uma postura semelhante ou diferente da de Leão XIII? Com o Hahnemann. Aqui, São Pio X está apoiando uma democracia cristã na seguinte base. Façam partidos católicos, tomem o poder sendo católicos e não deixem de se dizer católicos. O Hahnemann é isso? Então, para quem vem dizer aí, será que o São Pio X fez uma coisa diferente de Leão XIII? Para mim parece evidente que a condenação dos... Tá rindo do que, João Pedro? Conta pra gente aí a piada, pô. Não entendi a piada. Mas então, será que Leão XIII rompeu quando fez diferente de São Pio X? É complicado isso daí, né, cara? É óbvio que a postura do Hahnemann foi: católicos vão lá, abracem a República Francesa, maçônica, tá tudo certo, tem problema nenhum, viva a República, vai lá Viguerie, viva a República. Isso é muito diferente de fragmentem, obedeçam os seus bispos e sejam integralmente católicos. É assim que eu concluo hoje. Pode falar, João Pedro. Microfone. Microfone, Dona Vera. Pode falar. Eu acho interessante também fazer essa correlação entre a questão de que nós não temos interesse em fazer acordo com o mundo moderno, com esse modelo de governo aí, né, que está vigente, etc. Também por conta que nós estaríamos, de certa forma, faltando com caridade para com as pessoas que estão tanto quanto desavisadas, né? Porque, veja bem, se a nossa ação fosse pautada em vamos entrar lá para mudar o jogo dentro das 4 linhas, etc., nós não estaríamos, de fato, propagando a verdade para as pessoas que nós chamaríamos para defender a nossa causa. Né? Então, isso seria uma tremenda de uma canalice. Por isso que a gente faz questão sempre de expor a verdade nua e crua para as pessoas, por mais dolorosa que seja, custe o que custar, mas é a verdade. A verdade tem que ser defendida acima de tudo. Então, fique muito claro. Não ofereço nada além da verdade. Quem quiser tomar Blue Pill tá aí, quem quiser tomar Red Pill tá aí, aí as consequências são essas, né? Simples. Seremos católicos e acabou o catolicismo, basta. Defender a cruz, defender o reinado social de Nosso Senhor. E se alguém quiser fazer um movimento católico aí, com uma concessão para o mundo moderno, mas veja bem que não dá para criticar. Eu até, concluindo já, me pergunto algumas coisas que as pessoas falam. Não, a gente tem que ter uma frente ampla, anticomunista, pró-liberdade. Tá, tem que ter uma frente ampla. Tipo, na prática. Não, nós católicos vamos nos juntar
com os protestantes para ser contra o aborto. O que é esse apoio? Tá, eu apoio. Ele vota contra o aborto, eu voto contra também. Agora, o que tem mais que isso? Que eu vou subir no carro de som dele? Que eu vou lá receber bênção do Edir Macedo? Nunca na minha vida. Ah, que eu vou deixar de criticar o protestantismo porque o aborto... O aborto é terrível, o protestantismo é terrível. Não vamos parar de criticar uma coisa, porque nós temos um inimigo em comum, nós temos um inimigo em comum. Então, sei lá, vamos derrubar aí o impeachment da Dilma 2016, né? União da direita. Eu voto pra derrubar, você vota pra derrubar e depois eu te critico. É isso aí, meu irmão. Não tem mais aliança do que essa. Porque daqui a pouco, né? Não, imagina. Se todo domingo, todo sábado eu faço um painel com essa nova direita, eu, o Nicolas Ferreira, esse pessoalzinho aí da New Right. Não, nós vamos aqui comentar as notícias do cenário político brasileiro. Aí eu tô aqui, não sei, todo domingo eu faço isso. Aí chega o dia lá que é Revolução Protestante no calendário. Eu não posso, putz, mas se eu criticar o protestantismo, aí, o Nicolas Ferreira é meu amigo, entendeu? A gente tá sempre junto aí, fui lá tomar no churrasco do cara, né, aniversário do filho dele, aí como é que fica? Não, a gente fala assim, né, só superficial, isso aí, vocês querem participar de um movimento desse? Francamente falando? Alguém que nossa, meu sonho é ir dar a vida pelo Jair Bolsonaro, pra esse tipo de coisa. Meu sonho é trabalhar pro Partido Liberal. É isso que vocês querem? Se alguém do YouTube, do futuro, que tiver nesse grupo, fala, não, meu sonho é trabalhar para esse povo, então vai, com Deus. Aqui a gente não segura ninguém. A porta de saída tá sempre aberta. É de fechada, a gente abre de vez em quando. E que esteja ciente que aqui não é lugar para esse tipo de gente também, né? Sem você perceber, né, o ecumenismo vai entrando dentro de você. Você começa a se tornar ecumênico, né? Tipo o movimento Silom, né? A gente percebeu, eles começaram a ficar cada vez mais ecumênicos, a aceitar cada vez mais coisas, né? Se você deixar um pouquinho de ecumenismo entrar, todo o movimento vira ecumênico, né? De certa forma. Caiu minha internet. Ops. Recording is on. O anticristo claramente tentando derrubar a internet. Mas o Will estava falando aqui que se você aceita um pouquinho do ecumenismo, daqui a pouco, pronto. Você aceita tudo. Não dá. Você tem que ter uma intransigência. Porque, a hora que você começa a aceitar a existência de pensamentos diferentes, não, mas assim, o bem comum, mal menor. Gente, mal menor não é desculpa para defender o diabo. Não, mas é um diabinho. Que tem o diabão, aí tem o diabinho. Aí a gente tem que apoiar o diabinho contra o diabão. Veja, São Pio X era papa. E a igreja, ela tem que estar acima dessas coisas. Como é que o primeiro papa, São Pedro, morreu? Na cruz, pendurado de cabeça para baixo. Como é que o sucessor dele morreu? O sucessor do sucessor morreu, assassinado também. Sim, foi uma sequência de gente que morreu o tempo todo. Por quê? Porque a igreja tem que falar a verdade, mesmo que morra. Cristo foi isso. Cristo foi, eu sou a verdade. Não tancaram, eles lá, o povo, não tancou, matou Jesus. Matou Deus. Ah, mas vão nos matar. Já mataram o nosso Deus. Ah, mas vão nos matar. E aí? Não, então nós vamos apoiar o diabinho, porque eu sobrevivo mais um pouco, aí a gente vai construindo uma ocupação de espaços lenta e gradual, aí depois a gente fala a verdade. Jesus não fez isso, né? Então, se alguém quiser esse tipo de coisa, cara, é intancável. E o que eu estava dizendo sobre o Papa, o Papa, ele tem que estar acima dessas disputas internas. Dessas disputas mesquinhas aí. Porque o Papa, o trabalho dele é espiritual e é falar a verdade sempre. Esta é a verdade católica. Gostou, massa, não gostou, tá fora. E nós aqui queremos ser católicos, como é que a gente vai fazer um negócio que, quando fica ruim pro nosso lado, aí não dá.
É isso aqui e acabou. Não gostou, faz o L. Bom, já caminhando aqui para as conclusões, abrir o microfone. Daqui a pouco eu vou ter... Isso aqui foi um bom esquenta pro diálogo interecumênico de daqui a pouco, né? Exposição sem debate, isso aí vai ser o máximo, isso vai ser o máximo com o Rafux daqui a pouco. Minha tese é muito simples, esse governo imperial foi liberal, totalmente anticatólico, portanto revolucionário. Dom Pedro I estava errado, Dom Pedro II estava errado, quem estava certo nessa história era Dom Miguel. Essa vai ser a minha tese. Eu espero que vocês rezem por mim, porque já mandaram mensagem aí que vai ter mais uma pessoa lá. Só os caras vão avacalhar do jeito que der, né? Esse pedaço aqui, Kleber, dá uma tesourada. Que essas coisas vão pro YouTube, né? Uhum. Enfim, aí eu vou me preparar aqui daqui a pouco, mas é isso aí. Eu acho que essa encíclica do Sillon, ela casa muito bem com os últimos acontecimentos aqui no nosso meio. Acho que ela casa muito bem com uma continuação do Haliman. Quem não assistiu o Haliman, assista. O dia que o Papa se arrependeu da política que ele fez, né? Política de aproximamento, de acordo, e lança as bases para que é um movimento católico trad de verdade, sem compromisso com o erro, sem liberalismo. Não toleraremos, não dialogaremos. Não discutimos Deus, como diria Salazar. Não discutimos Deus, não discutimos a religião, não discutimos a família. Acabou. É isso aqui, fim. Eu amo esse discurso. Kleber, coloca esse discurso aqui. Esse aqui é brabo. Esse discurso é de 1 minuto e meio, brabíssimo. Pode falar, ô Lozano. Bem-vindo, Will, e bem-vindo, Murilo. Bem-vindo, Will. Bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, viu? Obrigado pela recepção que vocês tiveram comigo, né, e com o Murilo. Parece que é um grupo muito receptivo, né? Diferente de certas igrejas aí, né, que ficam mentindo pra você, né? Que não ligam muito pra você, né? Eu gostei muito desse grupo, né? Gostei muito de vocês, a receptividade, parece que vocês realmente estão comprometidos com a verdade, né? Sem ecumenismo, né? Sem você cruzar os dedinhos, né? E negar aquilo que realmente é Deus, aquilo que realmente é a verdadeira fé. Então eu agradeço muito vocês, né? Você parece que realmente estão comprometidos com a verdade, né? Muito obrigado. Belas palavras. Meus 2 afilhados aí. É isso aí. Deus de Deus. Aqui, ó. Vou colocar aqui, desculpa para quem... Cadê? Acho que é esse aqui. E capítulo, se eu Ficar triste. faço a dublagem. Peraí. É isso, velho. Esse aqui. Vou botar aqui no YouTube. Ó, vocês entraram na mais perigosa e na mais segura trincheira, senhores. Se eu morrer, eu tô salvo. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Esse discurso é brabíssimo. Esse discurso é brabíssimo. Arrepio. Bravo. Muito bom. Senhores, mais alguma coisa, mais algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa aí pra falar? Se vencemos, vencemos. Se morrermos, vencemos do mesmo modo. O martírio é a coroa do cristão. Se vier, meu amigo, louvado seja Deus. Amém. Só perde quem renuncia, tá? Só perde quem faz acordo. Não fez acordo, não perdeu. Morreu, ganhou. Morreu, ganhou. Perdeu, ganhou. Só perdeu a hora que entrega. Bem, então acho que é isso aí, viu, pessoal? Salve Maria, viva Cristo Rei, viva Dom Miguel, viva a restauração. No mais, vamos conversando, viu? Um abraço a todos, excelente noite. Tchau. Salve Maria, senhores, fica com Maria. Deus, viva Cristo Rei, salve Maria. Tchau.